Vinícius passava férias no Chile. Um dos roteiros era o deserto do Atacama, no norte do país. O passeio foi tranquilo até o retorno para o hotel na cidade de São Pedro de Atacama, a mais de 80 quilômetros de distância. O grupo de turistas brasileiros foi surpreendido por uma nevasca. Em menos de 10 minutos, o cenário mudou completamente. A rota CH-27, que liga o Chile à Argentina, sumiu na neve. A visibilidade era praticamente zero, quando, de repente, um susto. Com a colisão, o medo de ficar na estrada aumentou. Vinícius lembra que todos começaram a procurar abrigo nos caminhões. Com menos de 10 minutos era um cenário totalmente branco. E a van começou a não ter visibilidade, mas eles sabiam que era muito importante nos tirar de lá muito rapidamente, porque existia a chance iminente de ficarmos presos. Então essa hora foi a hora do desespero, porque logo que a gente chocou contra o caminhão, outro caminhão atrás, ele por muito pouco não engavetou, né? E aí a gente foi se abrigando dentro de veículos, de caminhões que estavam parados na rodovia. Segundo as autoridades locais, 59 pessoas ficaram presas na rodovia. Entre elas, os 19 brasileiros que ficaram por 32 horas no local. Sem comunicação, Vinícius conta que enfrentou frio de menos 20 graus durante a noite, a mais de 4.500 metros de altitude. Além disso tudo, a janela não fechava totalmente. A gente já não tinha água uma hora a água já estava congelada, pouco de água que tinha, não tinha comida. E o frio ele era muito, muito extremo. Era um frio que a gente não estava com roupa adequada, né? Não era um passeio que exigia uma roupa de neve. Ninguém estava esperando que teria uma nevasca. Então, dentro desse carro, nós ficamos ali, né, por cerca de quase 30 horas dentro desse carro. Não tinha possibilidade de sair. A gente tinha receio, o barulho e o tremor no caminhão cegonha era tão grande que, em diversos momentos, a gente tinha medo que o caminhão cegonha fosse virar, de tão forte que era. Foi preciso montar uma verdadeira força-tarefa que envolveu o exército chileno, bombeiros, socorristas, equipes de emergência e o departamento de estradas do país. Com máquinas específicas, as equipes conseguiram abrir uma rota alternativa até o local exato onde estavam as pessoas e iniciar o resgate. Foram mais de 9 horas de operação. Todos foram resgatados e levados para o hospital da cidade de São Pedro. Neste vídeo, o momento em que são transportados no caminhão do Exército. Esse é o caminhão do Exército que nos resgatou. Estávamos todos, absolutamente todos, no frio. Apesar da situação drástica, de extrema tensão e angústia, ninguém ficou ferido. Depois que a gente foi resgatado, a gente soube que um dos caminhoneiros havia feito esse contato com a localização precisa. Mas o local onde a gente estava é uma rodovia que liga, a gente estava logo na fronteira no Chile, ali na fronteira com a Bolívia e com a Argentina. Então é uma rota que é muito utilizada para o transporte de carga na região ali dos Andes. E então a gente não tinha, né, nenhuma comunicação, mas sabia-se, né, aonde a gente estava. Assim. Todos foram pegos de surpresa pela nevasca. As agências de meteorologia não tinham previsto o fenômeno climático e, segundo os especialistas, a última ocorrência deste porte no deserto do Atacama aconteceu há 10 anos. Este climatologista explica a formação do fenômeno. A nevasca ocorre quando nós temos o encontro de uma massa de ar muito frio e seco com uma massa de ar mais quente e úmida. Esse contato, esse choque dessa massa de ar mais frio, seca, com essa massa de ar úmida e quente, provoca a formação de neve. Agora, não basta neve, tem que ter vento. Então, a diferença de pressão atmosférica entre essas duas massas, quanto maior a diferença de pressão atmosférica, mais forte
o vento. Depois do incidente, o Vinícius decidiu retornar para o Brasil. Ele chegou na segunda-feira durante a manhã. E Vinícius, qual foi a sensação quando você chegou ao Rio de Janeiro? Carlos, assim, retornar ao Brasil, acho que foi um momento que realmente caiu para minha ficha, né, do que eu tinha vivido, de como foi o acidente e que realmente, assim, eu havia sido, de fato, resgatado, né, que eu estava em casa. A situação que a gente vivia é uma situação muito extrema, emocionalmente também, por todo o medo, né, por todo o receio que você tem. Mas eu tinha muita esperança, tinha certeza que eu seria resgatado, mas em alguns momentos, claro, você vive uma situação de muito medo. A viagem dramática vai ficar marcada para sempre na memória de Vinícius. Nada melhor do que retornar, né? Viajar é bom, mas ninguém quer viver experiências tão extremas, né? A gente viaja para conhecer novos lugares, para realizar sonhos e ninguém espera que a gente vai ser acometido por situações tão extremas, tão apavorantes. Concha tu madre, weón.